nossos cultos. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que é chovendo molhado para mim e para você. Falar de fé é algo que nós ouvimos falar muito. Mas muitas vezes, ouvir falar muito não nos leva às vezes a entender o quanto nós precisamos praticar o que ouvimos. E o tema da minha mensagem de hoje é Viva pela Fé. E eu quero falar para você como nós vivemos pela fé, como nós podemos guardar a nossa fé e viver uma vida de vitória. Porque na verdade, nós somos conhecidos pelo povo da fé. A verdade ao nosso respeito é que nós somos o povo que crê no que ninguém mais crê. No entanto que muita gente do mundo nos chama de loucos. Nós somos loucos porque nós cremos quando ninguém mais acredita. Né? Viu o testemunho do Jefferson aqui? E é justamente isso. Quando ninguém mais acredita, nem ele mais acreditava nele. Mas Deus levantou alguém para crer, trazer ele para a vida da igreja. Por isso eu digo para você, a igreja é a melhor coisa que existe, que já existiu na terra. E eu digo para você, Deus só se importa com uma coisa, com a igreja. Igreja para Deus não é esse prédio, ainda que ele está ficando bonito e vai ficar cada vez melhor. Semana que vem, eu fui surpreendido, já vai ser instalado alguns ar-condicionado aqui. Na verdade, a programação do ar-condicionado era para o ano que vem. Alguém decidiu ofertar, eu falei, deixa eu pensar um pouquinho, tá bom. Alguém quis ofertar, eu falei, no próximo passo é o piso. Mas alguém quis ofertar o ar-condicionado, eu falei, glória a Deus. Você sentir no coração, deixa Deus te usar. Rebenta com a nossa programação. Fique em paz. Então assim, porque é importante, Deus ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. É assim ou não é? A Bíblia fala isso. Então, andar por fé envolve em ser igreja, mas não ser esse prédio. Esse prédio é bom, vai ficar confortável para nós, mas igreja somos nós. Segundo a Bíblia, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o tabernáculo de Deus entre os homens, a palavra de Deus diz. E agora, quando você sair daqui um pouco esse culto vai acabar, e ele está muito bom hoje, e quando você sair daqui para fora e voltar para sua casa, Deus não vai ficar aqui esperando você voltar domingo que vem. Ele vai com você para sua casa, porque Ele mora em você e não nesse prédio. Esse prédio é só um lugar onde a igreja reúne. Quando estão entendendo, diga amém. Pastor, o que nós precisamos entender sobre a fé? Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, a fé não é algo pronto, estático. Ela deve ser desenvolvida, ela deve ser guardada. E eu quero te falar justamente isso. Como é possível desenvolver e guardar a nossa fé para que ela não seja fraca e para que ela não seja roubada de nós. Porque duas coisas podem acontecer. A nossa fé pode ser enfraquecida ou mesmo roubada de nós, através de circunstâncias que os nossos olhos contemplam. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, que a fé, ela não tem nada a ver com o que você vê. Porque uma cultura, a grande maioria dos cristãos um dia foi católico, de alguma forma. E o catolicismo, ele envolve a fé que se vê. O que é isso, pastor? Pode ver, toda a crença do catolicismo envolve ver. Você vê para crer. Então você tem uma corda que você anda lá numa procissão, você tem uma imagem que você vê. Mas a fé da Bíblia não é a fé que se vê. O que a Bíblia fala sobre fé? Está lá em Hebreus capítulo 11, é o capítulo da fé, versículo 1. O que diz? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Você percebe que é uma loucura se você ler por si só? Como que, eu acho que está passando aqui, tá? Obrigado. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Está falando que é a certeza de algo que nem chegou ainda. Então é loucura, porque a maioria das pessoas falam, pastor, eu sou daquele tipo que só creio se vê. Se eu vejo, eu creio no mundo que nós vivemos. Não, fé não é isso. Fé você espera, porque você sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Então essa é uma questão. A fé envolve em quem você está crendo. E a Bíblia diz que a nossa fé está em Cristo. E precisa estar nele, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E essa fé, ela nos conduz a uma vida de vitória.
Então, como que eu faço para não ter a minha fé roubada e para não ter a minha fé fraca? Primeira coisa que eu preciso atentar é conhecer a palavra. Você sabia que a história da igreja, eu sou um estudioso da história da igreja, eu amo a história da igreja. Foi uma das melhores matérias do seminário para mim. E uma das coisas mais interessantes é quando você vai para a história da igreja, você descobre por que tem um monte de heresia hoje. Por que tem um monte de coisa que as pessoas engolem e praticam sem saber se está na Bíblia ou não. Porque muitas pessoas foram condicionadas na sua mente a ouvirem um homem, ouvirem um pastor, ouvirem um líder e não questionar nas Escrituras as práticas na qual elas vivem. E é interessante que nos primeiros séculos da igreja, o primeiro e segundo século, a igreja foi muito perseguida. Sabe, a história conta que os cristãos do primeiro e segundo séculos, eles eram martirizados a dezenas. E nas ruas de Roma, eles colocavam postes vivos, eles amarravam os cristãos em moerões e ateavam fogo, e eram aqueles cristãos que iluminavam as ruas daquela cidade. Eles queimavam vivos. Por que eles faziam isso, pastor? Porque eles não negavam a sua fé. Eles eram condicionados para dizer, Ave César, mas eles diziam, Ave Christus. Eles não negavam a sua fé e não negavam o seu Jesus. E por isso eles eram mortos, das formas mais cruéis que já existiram. Mas em nenhum momento a igreja diminuiu, a igreja só cresceu, sabia? A igreja só avançou. Enquanto alguns dos nossos irmãos eram pendurados em moerões feito tochas vivas, muitos convertiam porque diziam, se essas pessoas estão morrendo por essa verdade, é porque é uma verdade mesmo. Porque senão não morreriam. E eles entregavam sua vida para Jesus, para viver o cristianismo, mesmo sabendo que podiam morrer a qualquer momento. E é interessante que no 3º para o 4º século, o imperador converte. Havia um imperador chamado Constantino, e ele então tem uma visão, e esse imperador ele tem uma visão, e ele ouve uma voz dizendo, aparece uma cruz para ele, e a voz diz assim, com esse símbolo vencerás. E ele começa a procurar no império o que significava isso, e alguém da equipe dele lá falou, olha, tem um povo que prega um tal de Jesus, que a cruz é o símbolo deles. Então Constantino faz assim, ele diz, a partir de agora, o cristianismo será a religião oficial do império. E aquilo que era uma grande perseguição, agora todo mundo do império deseja ser cristão, porque imagina quem vai contra o imperador, porque outrora os cristãos eram mortos, porque o imperador era considerado Deus. Mas agora o imperador diz, o Deus dos crentes que é o meu Deus. Agora é o contrário, quem vai contra o Deus dos crentes é morto. Aí todo mundo fala assim, pastor, que maravilha, deve ter sido um avivamento. Na verdade foi a pior coisa que aconteceu. Muita coisa ruim que nós temos hoje do cristianismo começou a surgir nessa época. Porque agora não era mais uma coisa de fé. Entendeu o que eu estou dizendo? Você aqui está recebendo a palavra hoje. E se você nunca ouviu o evangelho, você ouve a palavra e se ela gerar fé no seu coração, vida entra dentro de você. Você recebe vida dentro de você. E você sai daqui hoje com uma visão ampliada, com sonhos, com paz no seu coração e alegria. Mas lá então, no 3º e 4º século, nós vemos um povo com medo. Espera aí, se eu disser que eu não sou cristão, o imperador manda me matar. E a história conta, os livros de história daquela época, que os soldados eram batizados, só que a espada e a mão ficavam de fora do rio. É como se ele estivesse dizendo, eu sou cristão, mas minha espada não. Por quê? Para estar liberado para matar. Então o que aconteceu? Imagina o imperador, como que a igreja era no 1º e 2º século? Ela não tinha catedrais, templos, nada disso. A igreja era uma igreja nas casas. Você vai ler as cartas de Paulo, você vai ouvir ele dizendo assim, a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. A igreja que se reunia na casa da irmã Febe. Então você vai ver que a igreja reunia nas casas. Mas como agora um imperador poderoso, rico, vai se submeter aí numa casa de alguém que era
plebeu para eles. Então ele começa então a construir os grandes templos e catedrais luxuosas, bonitas. E ele decide então, que é onde eu queria chegar, que nem todo mundo pode compartilhar a palavra. E ele define então o clero e os leigos. E quem é o clero? Só quem ele definia. E agora então, a vestimenta não pode ser qualquer. Então o clero tinha uma roupa especial. Eles eram chamados bispos. E toda a nomenclatura que temos hoje em alguns segmentos. Eram pessoas estudadas. E o que eles falam agora, nesse terceiro ou quarto século? A Bíblia não pode estar na mão de todo mundo. E eles inventam então algo. Eles falam assim, a Bíblia é algo muito poderoso. Deus e o pecado não combinam. Isso é verdade, sim ou não? Sim, é verdade. Deus e o pecado não combinam. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador, não se esquece disso. E eles colocavam então uma Bíblia na entrada da catedral, ou em lugares próximos. E eles diziam assim, nenhum plebeu pode colocar a mão aqui, só o clero. Porque se você tiver um pecado, e você tentar ler as Escrituras, você morre na hora. O que o povo não sabia, é que aquelas Bíblias que estavam expostas, elas tinham um veneno em todas as suas páginas. Por quê, pastor? Porque quando alguém muito sedento queria conhecer a verdade, eles iam até essa Bíblia. Às noites, escondidos, sem ninguém ver, para tentar lê-la. E ao mexer nas suas páginas, eles ingeriam o veneno que estava nas páginas. Enquanto estavam ali, caíam mortos. E quando o dia amanhecia, eles chamavam toda a população e estão dizendo, viu? Um de vocês tentou ler as Escrituras e Deus o matou. Aí eu pergunto para você, quem que ia tentar ler? Ninguém. Porque ninguém se achava justo, senão o clero. Por que eu estou te falando isso? Nós estamos falando de fé, pastor. Nós precisamos conhecer a história de fé dos nossos irmãos. E de onde entrou esse monte de parafernália que não tem nada a ver com fé. Que você tem que crer em algo abstrato, algo concreto, melhor dizendo, para a sua fé ser edificada. Não, você precisa crer no invisível. O que é o invisível? Jesus é o invisível. Você não consegue vê-lo. Você não pode tocá-lo. Mas ele está aqui. Por que ele está aqui, pastor? Porque a palavra nos basta. Por isso nós temos que ser conhecedor da palavra. E o primeiro tópico aqui de saber, então, viver pela fé, a verdade é conhecer a palavra. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, e assim, eu já vi gente fazer todo tipo de atrapalhada nesse versículo. Mas você é alguém abençoado por Deus. Que alguém que te ajuda aqui ama a palavra de Deus. Eu não estou aqui só porque é a minha profissão. Minha profissão não é pastor. Pastor é chamado. E eu amo a palavra de Deus. E eu tenho o privilégio de ter nascido de novo nessa igreja, que ensina o evangelho verdadeiro, que não avalia você pela roupa que você veste, mas pelo coração novo que você recebeu de Jesus. Porque você é um filho de Deus, amém? Então, Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de... Espera mas... E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a palavra de Deus? Nós podemos dizer que a palavra de Cristo é toda a palavra de Deus? Não. Jesus é Deus, amém? É importante você saber, Jesus é Deus, essa é a base da nossa fé e a viva esperança que Ele vai voltar. Mas a palavra de Cristo é a nova aliança, é o Novo Testamento. Por que aqui o apóstolo Paulo deixa claro em Romanos, você sabe que o Romanos é considerado como o quinto evangelho. É uma carta à igreja em Roma, mas é tão relevante que é considerado pelos estudiosos da Bíblia como o quinto evangelho. Então Paulo está dizendo, e assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Por que a palavra de Cristo e não a palavra de Deus? Eu gosto de fazer perguntas para a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu faço duas coisas. Eu gosto de imaginar o cenário e eu gosto de muitas vezes de fazer pergunta. Por que palavra de Cristo e não palavra de Deus? Porque tem duas coisas aqui. A palavra de Deus é toda a Bíblia.
palavra de Cristo é o Novo Testamento. E nós vivemos uma geração que debaixo da lei hoje. 90% das igrejas, eu falo nessa cidade, mas falo no Brasil, pregam a lei. O que é a lei? Você tem que fazer algo para ser aceito por Deus, você tem que fazer algo para Deus te amar, você. O homem é o centro da lei. Mas a graça, Jesus é o centro. Jesus é o centro do Evangelho. Você só está aqui hoje, e você só pode ser denominado no mundo espiritual, nos céus, na terra, debaixo da terra, como filho de Deus, porque você reconheceu que era fraco e entregou a sua vida para Jesus. Porque o poder dele se aperfeiçoa, não é na sua força, mas é na sua fraqueza. Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, foi porque você ouviu a palavra. Ninguém converte sem ouvir o Evangelho. O Evangelho é a porta de entrada para a salvação. E na medida que você vai ouvindo a palavra, e a palavra de Cristo, não é a palavra que diz assim, ó, se você não se comportar direito, Deus vai pesar a sua mão. Se você não entregar o seu dízimo hoje, seu carro vai estragar, você vai gastar na farmácia, você vai gastar. Já ouviu essa pregação? Eu já ouvi. Eu já ouvi em muito lugar. Se você não der o seu dízimo, sabe o que você está gastando em farmácia? Você não está entregando o seu dízimo certo. O dízimo é de Deus, sim ou não? Claro que é. Mas precisa ser dado com entendimento e não por medo. Você entendeu? Por que eu te contei a história da igreja? Porque o medo surgiu lá. O medo de Deus, do Deus que mata os inocentes. Essa é a verdade. Mas Deus, para nós, os cristãos do Novo Testamento, ele tem um nome. Você sabe qual que é o nome de Deus? Alguém se arrisca? Alguém já falou bem baixinho, tímido? Oi? Abba, Pai, é isso mesmo, ele é o paizinho. Nada melhor do que se relacionar com Deus nessa nomenclatura. Ele pode ser sim o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Tsequinu, o Jeová Shalom. Tudo isso são nomes redentivos de Deus que estão no Velho Testamento. Não tem problema. Mas tem um nome que está contido nele, todas as coisas. Pai. Quando você se relaciona com Deus com base em quem Ele é, você realmente se relaciona em amor e não por medo. E aí quando você entrega o seu dízimo, não é por medo, é por gratidão. Você está devolvendo 10% de tudo que Ele já te deu, e os 90% que fica na sua mão é muito maior que os 100% que você ficava antigamente. Quando você vem no culto, você vem não porque você tem medo do seu pastor te ligar na segunda-feira e dizer, bonito, né, irmão? Está desviando da fé já. Não, você vem porque você quer mais de Deus. Você entende o quanto você é amado. Porque normalmente você não deveria gostar de ir em casa em que você não é bem quisto. Não é? E se você acha que Deus tem um problema com você, você tem dificuldade de buscar Ele. Porque você acha que Ele sempre está querendo te castigar. Mas a verdade é que Deus é amor. Pastor, Deus é amor, mas também é justiça. Ele é justiça, mas toda a justiça dele veio na cruz sobre Cristo Jesus, para que hoje não precisasse mais vir sobre nós. E todo aquele que crê em Cristo agora é nova criatura. Por isso que a palavra é a palavra de Cristo, é o Novo Testamento, que nos liberta para uma vida de relacionamento com o Senhor. É essa palavra que nós temos que conhecer. É a palavra da verdade. Eu sempre digo para os irmãos, quer ler a Bíblia? Comece pelo Novo Testamento. Leia todo ele. 30 dias para ler o Novo Testamento. Para aqueles que vão mais devagar, 60. Mas se você lê em 6 meses, eu vou te dar os parabéns. Entendeu o que eu estou dizendo? É simples, é colocar na sua rotina diária 1 capítulo. Os mais fominhas, 2. Os desesperados, 3. Os fanáticos, leia 5. Entendeu? Mas leia. Não importa se você lê 1 versículo, 1 capítulo, mas tenha uma prática de ler todo dia. Essa palavra vai gerar fé no seu coração. Você vai começar o seu dia diferente. Porque você recebe uma palavra de esperança através das Escrituras. Então, a nossa fé é proporcional ao nosso conhecimento da palavra. Quanto mais você conhece a palavra, mais fé você tem. A palavra de Cristo. Tá, pastor? Tá, eu já li todo o Novo Testamento e agora o que eu faço? Lê de novo. Mas quando é que eu vou para o velho? Depois de ler 10 vezes o novo. Pastor, mas aí eu quero saber de Jó, como o povo gosta de Jó. Eu quero ver outros livros da Bíblia. Vai primeiro para o novo. Você sabe o que é o novo? É uma lanterna. E o velho é um quarto escuro. Você primeiro tem que pegar a lanterna. Só que essa lanterna, ela é carregável.
Então não é só pegar e ir para o quarto escuro. Você tem que pegar e botar na tomada e deixar carregar. Aí o que acontece? Depois que você leu muito novo, quando você chega no velho com a lanterna, aí você vai lá para Daniel. Aí você vê Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel que foram lançados numa fornalha. E o imperador fala assim, ué, não foram 3 homens que nós lançamos dentro da fornalha ardente? Eu estou vendo 4 lá andando. Se você está com a lanterna, você fala, o quarto homem é Jesus, porque você está com a lanterna do novo. Porque o alvo da Bíblia é um só. Toda a palavra. De Gênesis a Apocalipse, ela quer te mostrar uma coisa só. Jesus. Jesus está em Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Está em todos os lugares. Você pode encontrar Jesus em cada detalhe das Escrituras. Em cada detalhe. Por quê? Porque é por meio de Cristo que a fé é gerada. A palavra de Cristo gera fé no seu coração. E quando você ouve o Evangelho pela primeira vez, o Espírito Santo injeta uma dose de fé em você. Que é a fé para a salvação. Que quando você recebe o Evangelho, você está aqui no encontro com Deus, uma injeção de fé entra no seu coração e você fala, eu creio, eu creio. E quando você crê, a Bíblia diz que automaticamente o seu coração é trocado. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Por quê? Porque agora você fica sensível. Eu lembro de um irmão, acontece muito isso, esse é um testemunho que eu ouço bastante, que fala, pastor, eu era um vale de ossos secos. Eu não chorava nem quando dava com o dedão no canto do sofá. Não chorava. De jeito nenhum, nem em velório. Agora eu fui nesse encontro, parece que eu sou uma manteiga derretida, alguém fala Jesus perto de mim, jorra a água dos meus olhos. Eu falei, claro filho, seu coração de pedra foi tirado, agora você é sensível à presença de Deus. Quando você ouve as coisas do Espírito, você fica assim, esbasbacado, querendo mais, e dizendo aleluia, e tendo revelação da palavra, e você vê isso causando mudança e transformação na sua vida. Isso é mais maravilhoso ainda, porque a sua fé, ela vem pelo ouvir, por isso o diabo resiste tanto para você ouvir a palavra. Nós temos um culto para o domingo, sabia? E tem gente que consegue faltar esse culto. A Assembleia de Deus tem 5. Eu nem vou falar da Universal, que é 3 por dia. Os pastores da Universal trabalham, mas trabalham mesmo. Não dá para dizer que eles não trabalham, trabalham mesmo. Mas eu quero dizer para você, nós temos um por domingo. E tem gente que consegue faltar esse culto. Quem falta um culto desse fica 15 dias sem alimento. 15 dias sem comer, está semi-morto. Sabe o que é semi-morto? Ainda dá uma balançada na mão, mas assim, não tem mais sinais vitais. Por quê? Porque ainda que não coma a palavra, o rádio está ligado, a TV está ligada. Lembra dos antigos? Alguém já viu crente antigo aqui? Muito antigo, que dizia que televisão era do diabo. Alguém conheceu esse povo? Levanta a mão. Muita gente, hein? Televisão é do demônio. Eu lembro de um senhor dizer, é a janela do inferno e a bola de futebol é a cabeça do Satanás. Sério, quem jogava a bola era do diabo e quem via TV era do diabo. Era uma mensagem distorcida. Não é que eles não estavam falando a verdade, era a verdade. Você sabe que a sua televisão ela pode ser uma janela do inferno dentro da sua casa. Depende da programação que você assiste. Teve uma irmã que saiu do nosso meio que ela falou assim, pastor, eu sempre amei o senhor e essa igreja, até o dia que o senhor falou mal da novela. Ela saiu da igreja e foi embora porque eu falei mal da novela. Então eu corro risco de alguém ir embora hoje de novo. Mas assim, você acha mesmo que novela é de Deus? Que ensina a trair, que ensina a relacionar com pessoas do mesmo sexo? Você acha mesmo que isso ligado dentro da sua casa vai trazer alguma edificação para a sua vida? Nisso eu concordo com os antigos que a televisão é uma janela do inferno dentro das casas. Pastor, mas é só de vez em quando. Só das 6 às 8. Então assim, o que eu estou dizendo para você? Aquilo que entra pelos seus ouvidos e pelos seus olhos vai impactar a sua vida. Mais cedo ou mais tarde, as ideias que vão surgir para a resolução de problemas vai ser as que você ouve e as que você vê.
E o que o mundo proporciona é só desgraça, que mina a fé, que mata a fé. Mas quando você ouve a palavra de Deus, você chega aqui num culto como esse, às vezes com problema, com dificuldade, o seu dia não foi legal. E aí você ouve que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Aí você ouve que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Aí você ouve que não importa as suas falhas e os seus erros, Deus te ama da mesma forma, porque Ele tem um plano na sua vida. E à medida que você vai se colocando na brecha do que Deus tem para você, Ele vai mudando a sua história. Não depende de você, depende dEle. O que acontece? Você vai ficando aliviado. Por quê? Porque você não está mais no controle da sua vida. Eu usei um exemplo hoje na pregação de manhã sobre isso. Eu estou aqui pregando com esse copo na mão e ele está cheio de água. Só que eu prego me movimentando muito. E aí o que acontece? Eu estou focado na pregação, em você ou no copo? Normalmente no copo, porque eu estou com medo de virar água. Porque o copo está na minha mão, está no meu controle. Mas quando eu entrego esse copo para essa mesa, ele não está mais no meu controle. Eu posso descansar. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Porque se você não está no controle, você não tem com o que se preocupar. Só cabe a você descansar naquele a qual você entregou o controle. Aí o que acontece? Você perde noite de sono? Capaz, você dorme sossegado. Porque as suas coisas não estão no seu controle. Está no controle do seu Deus. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que você sustenta esse negócio tudo aqui? Eu falei, eu não sei te explicar porque isso não depende de mim. Eu tenho um dono e nele, nas mãos dele está o controle de tudo. Ele que governa, ele que faz acontecer. E o meu papel é só descansar e viver debaixo do favor dele. Você entende que a vida de todos nós, por meio da fé, envolve isso? Então, se você se alimentar da palavra diariamente, haverá dias em que você vai carregar pesos, fardos, dificuldades, e que essa palavra vai te aliviar. Cada vez que você ouve a palavra, você está nutrido para ir além. Eu entendi isso, irmãos. E eu falei assim, eu não vou ser irresponsável e vou ajudar a igreja nisso. Eu tenho uma live de leitura da palavra de segunda a sexta-feira, ao 12:30, até a 1h. Tem alguém que participa dessa live aí que está comigo? Amém, glória a Deus. Muita gente que nem é daqui, do litoral norte gaúcho, Caxias do Sul, de outros lugares. Eu digo assim, vem ler a Bíblia comigo. Porque Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, para você ser cheio de fé, você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, ter comunhão com a palavra. Então, todo dia, meia hora, eu paro tudo que eu estou fazendo. Adiei o meu horário do almoço para dedicar para aqueles que estão no intervalo do trabalho, no intervalo de alguma coisa, para nós lermos juntos a Bíblia. Sabe quanto tempo nós estamos nisso? Há mais de 3 anos já, para a glória de Deus. Nós já lemos todo o Novo Testamento, todos os Salmos, todo Provérbios, todo Eclesiastes, voltamos para o Novo Testamento, estamos lendo as cartas paulinas, e vamos lá, e vamos embora. Vamos para lá quando, pastor? Quando Jesus voltar. Porque aquele alimento diário te fortalece, diante das batalhas desse mundo que todos nós enfrentamos. Então, esse alimento precisa ser diário. Deus quer que nós possamos nos familiarizar. Com o que, pastor? Com saber de cor versículo? É muito bonito, mas não é tudo. Você pode conhecer de cor o nome de qualquer fruta, verdura, legume, remédio, mas se você não ingerir, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, essa palavra precisa entrar dentro de nós. Para que nós precisamos ler a Bíblia, pastor? Para conhecer as mais de 8.000 promessas de Deus para a nossa vida. E quando o diagnóstico do médico chegar dizendo, tem uma doença aí que não tem mais cura, vai morrer com ela. Aí você decide ficar com o diagnóstico médico ou com a Bíblia que diz que Jesus Cristo lá naquela cruz levou sobre todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Sabe, irmãos, eu vou ser sincero para você, muitos anos eu tive algumas dificuldades para crer em algumas coisas no início da minha caminhada cristã. Mas depois que Jesus me levantou daquela cadeira de roda, eu vou dizer para você, eu creio em tudo. Sério, porque só eu sabia que eu jamais poderia levantar daquela cadeira de roda. Só eu sabia que as minhas pernas estavam mortas. Mas quando o milagre, a vida de Deus entrou nas minhas pernas, depois de confessar a palavra e crer, eu falei, tudo é possível para Deus.
E depois disso, eu já vi morto ressuscitar, eu já vi cego ver, eu já vi um monte de gente no corredor da morte, Deus mudar o diagnóstico. Por quê? Por causa da fé. Então a fé é a substância para todo milagre. Mas não existe fé de Deus, a fé de Cristo, sem a palavra. A fé está conectada com a palavra. Guardar a fé é estar exposto à palavra todo dia. E essa palavra ela vai produzir mudança. Porque você vai olhar para a fé e essa fé vai produzir esperança. E qual que é o resultado da fé, dessa equação? Fé mais esperança. É igual a amor. Porque você é cheio de fé e você tem esperança, você ama, porque você foi amado. Só pode amar quem foi amado. Pode ver, quem vive debaixo da lei, o que faz? Vive acusando as outras pessoas. Porque ele acha que Deus acusa ele o tempo todo. Mas quem realmente teve encontro com a graça, ele é amoroso com os outros. Se ele vê alguém falha, ele não fica apontando. Ele fala, eu vou te ajudar. Vamos sair desse buraco. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Isso é conhecer a graça, é viver debaixo de uma jurisdição pós-crucificação de Jesus. É conhecer que nós temos uma herança, mas conhecer a palavra por si só não é o fim de tudo, mas o praticar as Escrituras. Nós usamos uma linguagem bem simples aqui na nossa igreja, para ensinar o Evangelho. Um dia alguém de uma outra igreja veio nos visitar, e me chamou depois, no final do culto, eu sempre fico aqui do lado, orando por alguns irmãos, conversando. E ele chegou e falou, prazer pastor, eu sou fulano de tal, sou da igreja fulano de tal, minha sobrinha congrega aqui com vocês, eu achei um pouco diferente a igreja. Mas quero dizer assim, o senhor é formado no quê? Ele fez essa pergunta para mim, eu falei assim, normalmente com os irmãos mais simples eu nem falo nada. Mas como eu vi que ele estava com a soberba muito alta, eu falei, eu sou bacharel em teologia, o que tu é? Eu vi que o pastor é entendido, mas por que a fala do pastor é tão simples? Eu não vi o senhor falar nenhuma linguagem coloquial. Eu falei, coloquial, muitos dos meus irmãos não sabem nem o que é. Aí é muito bonito eu chegar aqui e falar, irmãos, porque a substância que emerge das Escrituras, enfaticamente, freneticamente modificada pela circunstância da substanciação de Cristo no madeiro, fez com que toda concupiscência terrena seja desaparecida. Aí você vai olhar e vai dizer assim, aleluia, esse meu pastor sabe demais, mas não entendi nada. O que adianta isso? Não adianta nada, porque você precisa ouvir o Evangelho e ele tem que produzir em você uma mudança interior. E tem que ser de uma linguagem que você saiba entender. E tudo que eu falei nessa linguagem teológica, nada mais é que houve um dia que Jesus lá na cruz morreu no seu lugar, para que você não precise morrer mais, para que você agora possa viver a vida eterna para sempre. Não é mais fácil assim? Porque você entende agora que não depende do que você faz, depende do que Jesus fez naquela cruz. Fé é isso, é a justificação pela fé. Eu criei, por isso falei. E por isso vivo. Então, o praticar a palavra está envolvido com esse caminhar de fé. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz assim, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, tranquilidade, a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, qual é o intuito de você ouvir o Evangelho aqui agora? É aquilo que você tem revelação, aplicar na sua vida. Nós não temos revelação de toda a Bíblia, nem de uma pregação inteira que eu estou fazendo aqui hoje. Mas se você tiver revelação de uma parte do que eu estou te falando hoje, você deve aplicar isso na sua vida. Porque nós somos o povo dessa esperança. O que é praticar a palavra? É quando alguém chegar lá na sua casa e dizer, ô fulano, meu casamento acabou. O que é praticar esse evangelho? É você chegar e dizer para ela, não. Deus pode mudar a sua história. Você acha que acabou.
Alguém chegar e dizer, olha, o médico disse que não tem mais volta, eu vou morrer. Não. Esse é o diagnóstico do médico, mas eu conheço o médico dos médicos que pode mudar essa história. Então, praticar a palavra não é concordar com a incredulidade. Quando você recebe a palavra, você tem uma posição de fé. O que é posicionar de fé? É ir contra a maré, é contra a correnteza. O mundo inteiro é o mundo da desesperança, da incredulidade. E realmente é difícil viver no mundo, porque só tem notícia ruim, não tem notícia boa. Você liga um jornal, é só tragédia. É guerra, morte e destruição, mas está escrito na Bíblia. João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E esse é o papel dele, ele está no governo desse mundo e está fazendo muito bem o seu papel. Pastor, mas onde está a esperança em tudo isso? A fé que temos é que somos de Deus, amém? A esperança que temos é que Jesus vai voltar para nos buscar. E o amor que temos é que nós precisamos anunciar para outras pessoas que ainda não conhecem, para que elas possam ser salvas também. A fé, a esperança e o amor precisam permanecer no nosso coração, para que possamos ser um canal, uma ferramenta útil na mão de Deus. Cada vez menos olhando para nós mesmos, cada vez mais olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque quando você olha para você, é difícil ter fé. É difícil. Estava dizendo para os irmãos, normalmente, quando nós vamos ganhando autoridade e fé no mundo espiritual, a nossa tendência é a soberba entrar no nosso coração. Sabia disso? Nós vemos uma geração que existem super pastores em tudo que é lugar. Super pastores, apóstolos, bispos, poderosos. E a foto dele normalmente está na frente da fachada do prédio. Porque ele é o Deus daquela igreja. Se você vê a foto lá, não entre. Perigo. Você entende o que eu estou dizendo? Porque eu sempre falei e vou continuar falando enquanto eu viver. Essa igreja não é uma igreja de um pastor poderoso. Ela é uma igreja poderosa, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja. E vai ser assim que nós vamos conquistar a nossa e a próxima geração, através das células que se multiplicam. Eu estava lá na célula, na multiplicação da célula de jovens do Nicolas Pinzon essa semana. Olha, eu vou dizer, eu nunca vi tanta alegria numa multiplicação só. Até eu dancei, falei, oh glória. Me deram uma pulseirinha de neon aqui, eu falei, aleluia. Porque quando você está no meio das pessoas, você é contagiado por aquela alegria. E na hora da oração, então, jovens orando, chorando, se abraçando, um mover. Realmente, multiplicação é dia de festa. Dia de festa. Alguém falou assim, pastor, nem compartilhar a palavra. Eu falei, mas que palavra, filho? Essa multiplicação é a palavra de hoje. Porque é o que nós buscamos o ano todo. Amém? Então, alegria é ter gente sendo acrescentada, é ver célula multiplicando, é ver novas famílias sendo alcançadas, novos anfitriões chegando. Isso quer dizer mais gente comprometida com o evangelho, com a obra de Deus, com aquilo que Deus está estabelecendo nessa terra. Porque, irmãos, esse tempo vai passar. A fé não é eterna, a fé é passageira. Vai ter um momento que a fé não vai existir mais, porque nós o contemplaremos face a face, estaremos diante do nosso mestre, e nós não vamos precisar de fé para vê-lo. Mas hoje, a fé é necessária. Por isso o combustível da palavra vai entrando e a fé vai ampliando. É importante você saber que aqui nesse texto que nós lemos de Tiago 1, 21 e 22, fala a respeito de salvação aqui. Mas a salvação mencionada aqui não trata-se de salvação do inferno. Mas isso significa restaurar, edificar, curar e transformar. Salvação aqui é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não necessariamente do inferno, porque você que já creu em Cristo, o inferno não é um problema mais para você, já está resolvido. Mas quando nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos pedindo socorro nas nossas tribulações, porque vivemos em dias maus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que eu tenho bom ânimo? Porque eu me comporto bem? Porque eu faço tudo certo? Porque eu não peco? Porque eu não erro? Porque eu sou um crente florzinha de Jesus? Não. Ele diz, porque eu venci o mundo. Tem tudo a ver com ele. Nós precisamos entrar mais para dentro das Escrituras para saber que o cristianismo tem tudo a ver com Cristo e não conosco. Nós entramos numa obra consumada. E todo dia você pode clamar pelo Senhor e Ele vem ao seu favor. Ele vem ao seu favor. Por quê?
Porque você é filho amado de Deus. Ele te salvou e Ele tem planos e pensamentos bons ao seu respeito. E é importante que você ouça a palavra para que essa fé seja dilatada no seu coração, a ponto de você entrar numa atmosfera do sobrenatural. O que é o sobrenatural? Está sobre o natural. Deus quer te levar para o sobrenatural. E quando nós entrarmos na atmosfera do sobrenatural, nós vamos viver os melhores milagres da nossa vida. Sério. Eu lembro de momentos em que nós tocamos o sobrenatural. Nós estávamos num encontro com Deus, num lugar simples, um sítio simples, e tinha um homem cego de nascença. Ele estava lá com aquela bengalinha, o tempo todo tinha que ter alguém segurando ele para levar para um lado, levar para o outro. E os irmãos vinham para mim e falavam, um cego no encontro, você já viu, né? Os irmãos toda hora, pastor vai ser curado, pastor vai ser curado, Deus trouxe esse homem aqui para ser curado. Eu comecei a ver a fé, porque criei, por isso, falei. Falei, esses irmãos estão falando, estão gerando no mundo espiritual. Eles começaram a falar. Nós chegamos sexta, era sábado, o dia inteiro, eles falando que hora vai ser, pastor, que hora vai ser. E passou o sábado, e aí alguns permaneceram no domingo, falando, pastor, que hora vai ser. Eu falei, Deus o sabe, nós estamos aqui à disposição. E nós temos um momento no encontro chamado batismo com o Espírito Santo. E nesse momento nós reunimos todos ali, ele estava ali com aquela bengalinha. Nós começamos a orar e de repente o Espírito encheu o ambiente. E a glória de Deus foi perceptível. Nós podemos sentir pela fé a presença do Senhor naquele lugar. E uma voz suave dentro do meu coração falou assim, agora é a hora. Eu falei, como assim, Senhor? E ele me mostrou assim, meus 2 polegares, ele falou assim, você vai enfiar o polegar dentro do olho dele. Eu falei, Deus, mas o ambiente estava de tanta glória, eu fui lá, peguei ele, tiramos o óculos escuro que ele estava usando, olhei para os olhos dele, era branco, não tinha nada, era só um branco o olho dele. E eu coloquei os 2 polegares no olho dele e falei, hoje o Senhor restaura a tua visão. Brum, ele caiu no chão. Desse jeito. E os irmãos rodearam assim, eu fui para cima dele para orar. Aí ele tinha fechado. Quando ele abriu os olhos, eu falei, meu Deus. Ele olhou assim e falou, eu estou vendo. Ele falou, que lugar lindo. E ele já levantou, vendo tudo. E uma das cenas mais lindas que eu vi naquele encontro, porque aquele encontro tinha, quem foi lá naquele sítio sabe, o rali que era para chegar lá. Carro quebrando, motor destruindo, vidro de van quebrado. E cheio de morro e barranco e valo. Ele botou a bengalinha nas costas e começou a atravessar aqueles valos e aqueles barrancos. E eu e mais 2, 3 irmãos da equipe chorando, sentados num banco. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas Ele é movido por fé. E os que crerem verão a glória de Deus. Se a substância da fé for manifestada, não há enfermidade que prevaleça. Se a sua fé nessa noite pela palavra de Deus for ativada, você vai experimentar o sobrenatural. Porque nós somos movidos pela fé, esse é o combustível. Tem gente que acha que o combustível é só conhecer Bíblia, meu Deus do céu. Tem gente que sabe tudo de cor, de Bíblia, de versículo, mas ao mesmo tempo não sabe nada. É como uma Ferrari sem combustível. Se você tiver uma Ferrari sem combustível, não vale de nada. Um Fusca com gasolina vale mais que uma Ferrari sem combustível. Porque o Fusca vai te levar em algum lugar, a Ferrari não. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Conhecer Bíblia de forma literal não muda a vida de ninguém. Mas viver ela por meio de fé vai produzir uma transformação na sua vida, que todos ao seu derredor vão ficar embasbacados, pasmos, com aquilo que Deus é capaz de fazer com aqueles que creem. Quando estamos entendendo, diga amém. Então, quando falamos sobre praticar a palavra, eu estou falando sobre viver a graça e não praticar os 10 mandamentos, amém?
Não tem a ver com lei, com código de conduta. Pastor, qual que é o código de conduta da videira? Já falei, nós não somos criativos, decidimos viver só a Bíblia e parar de inventar um monte de coisa. Pode isso, não pode aquilo, pode isso. Nós oramos aqui, você é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo te guia toda a verdade. Então o nosso papel é orar para você, é realmente botar a mão na sua cabeça, declarar, seja cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí o que acontece? Se você é cheio do Espírito Santo, não é você quem é conduzido, é Ele que te conduz. Aí você vai saber o que é bom para você, o que não é. Não é um pastor na sua cabeça dizendo, isso pode, isso não pode, aquilo não pode. Deus me livre, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ensinar você a verdade. E a verdade é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estava oculto nos séculos e nas gerações. É o Espírito que te conduz a toda a verdade de Deus. Ele é o autor da palavra. Não tem ninguém melhor para revelar a palavra para você do que o Espírito Santo. Então a minha parceria com Ele precisa ser alinhada, porque eu prego e Ele traz luz ao seu coração sobre o que eu estou pregando. Quando estão me entendendo, diga amém. Então precisamos obedecer a palavra, viver debaixo da obediência da fé, porque a obediência vai trazer unção. E quando então nós ouvimos a palavra, quando nós praticamos a palavra, nós começamos a confessá-la diante dos nossos dias, porque se você encher o seu coração da palavra, a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. E quem está cheio de fé é um perigo. Sério. Jesus era alguém cheio de fé. Ele era estraga-prazer em velório. Sério. Jesus chegava no velório e o velório acabava. Estava todo mundo chorando lá, filho de Jairo morreu. Jesus chegou. E agora? Fica tranquila, está só dormindo. Olha que loucura, o povo estava chorando no velório. Quando Jesus falou isso, eles começaram a rir. Que mudança de paradigma imediatamente. Quando eles viram, Jesus falou, sai fora, todo mundo aqui. Por que Jesus correu aquele povo do velório? Incredulidade, não deixem alguém incrédulo perto de você, não deixe alguém incrédulo falar na sua vida, não deixe alguém incrédulo aconselhar o seu casamento, não deixe alguém incrédulo falar nada sobre você, não aceite palavra negativa, porque palavra negativa não vem de Deus. Você sabe qual é o significado de palavra negativa? Falar mal. Você sabe o que significa falar mal? Amaldiçoar. O contrário disso, falar bem. Você sabe o que significa falar bem? Abençoar. Quem fala bem abençoa, quem fala negativamente amaldiçoa. Não ande perto de alguém negativo. Se alguém negativo está perto de você, você fala, mude a sua fala, filho, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Comece a falar coisas positivas, mas só dá errado, porque só dá errado porque você só fala que dá errado. Comece a mudar a sua palavra primeiro, porque Deus encontrou no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, uma terra sem forma e vazia e com trevas na face do abismo. O que ele falou? Ó céus, ó dia, está tudo escuro nesse planeta. Foi isso que ele falou? Não. Ele encontrou a escuridão e ele disse, haja luz. E houve luz. Ele não falou de acordo com o que ele estava vendo, ele falou de acordo com o que ele cria. E andar em fé, e viver em fé, e confessar a palavra em fé, é falar de acordo com o que está escrito, não com o que você está vendo. Às vezes você olha as suas finanças e fala, está difícil, Senhor. Creia que o que você tem é o necessário para hoje, para a sua vida. E se você for fiel, com gratidão, nesse pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Porque a Bíblia diz que nunca viu um justo perecer, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Eu ensinei minha família desde o início a ser grato no pouco. Teve noites que nós comíamos arroz branco e um restinho de massa de tomate para tornar ele vermelho, que era a nossa mistura do dia. Mas eu sempre coloquei eles ao redor da mesa, com aquele arroz colorido, e nós agradecemos a Deus dizendo, Senhor, esse é o pão nosso de cada dia. Muito obrigado. Nunca deixei eles reclamarem de nada. E se houvesse reclamação, nós nos posicionávamos em fé. Porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? E se Ele disse que não faltar, não vai faltar. Se Ele disse que Ele vai prover, Ele vai prover.
Só que às vezes aquele pouco que você acha que é pouco, é a provisão de Deus para te ensinar a viver em fé. E ser grato em tudo. Então, confessar a palavra é confessar o que Deus diz e não o que nós estamos vendo. Lá em Romanos 10:10, e eu já estou encerrando, a palavra de Deus diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está falando de duas coisas aqui, sim ou não? Está falando de crer com o coração e confessar com a boca. Para que faz isso? Para a salvação. Amém? Porque é a porta de entrada para você se tornar um cristão é a salvação. Você tem que crer com o coração que Jesus é o Filho de Deus e morreu numa cruz por você e depois confessar com a boca. Não basta só crer com o coração, tem que confessar com a boca. Mas não basta também só confessar com a boca, tem que crer com o coração. Porque é uma mistura bombástica. Quando você faz essas duas coisas com fé, você nasce de novo para uma nova vida. Essa é a salvação em Cristo Jesus. E ainda em Marcos capítulo 11, versículo 23... a palavra de Deus diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que está falando? De confessar. Agora você não vai sair daqui, vai encontrar um monte na rua e vai dizer assim: em nome de Jesus, mova-se lá para o lixão. Não, isso é uma fé tola. Nós não devemos entender a Bíblia simplesmente literalmente. Algumas partes da Bíblia, elas não são literais. Nós precisamos ter revelação. E o que é esse monte? O que a Bíblia está dizendo? Se você crê no seu coração, e você ordenar para esse monte que se mova, ele vai se mover. Mas o que é esse monte? Esse monte, ele pode ser várias coisas. Esse monte pode ser uma enfermidade que tem trazido medo ao seu coração. Esse monte pode ser um relacionamento que você está vivendo, que você está debaixo de dúvida, de medo, de incerteza. Esse monte, ele pode ser uma dívida que você olha e não sabe como pagar. Esse monte, ele pode ser um casamento que está prestes a terminar. Esse monte, ele pode ser um filho que está nas drogas, no tráfico. E o que a Bíblia está dizendo? Para você olhar para esse monte e não falar de acordo com o que você está vendo, mas ordenar a mudança. O que é ordenar a mudança? Se o casamento não está bem, eu profetizo, vai ser bom. Se aquele jovem está nas drogas, eu profetizo, ele vai sair. Mas só que é uma coisa, Deus nos dá sabedoria, e eu vou te dizer hoje, a fé produz sabedoria no seu coração. Você nunca enfrenta problemas na força do seu braço. Você sempre enfrenta problemas na força de Deus. Porque os seus problemas são pequenos demais para o tamanho do seu Deus. O seu Deus é maior que todos os seus problemas. E quando nós viemos até Ele, então, isso é atitude de fé. Nessa noite nós estamos fazendo isso. Nós estamos colocando diante do Senhor os nossos problemas. Talvez você tinha motivos para não estar aqui nessa noite, mas você decidiu vir. Porque um resquício de fé está dentro do seu coração. E a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. E aí você pode ter entrado aqui, por essa porta, às 19 horas, quando começou esse culto, com problemas, com situações irreversíveis. E você pode sair daqui hoje com tudo isso resolvido. Com uma paz que você vai chegar na sua casa e colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir como nunca antes. Entendeu o que eu estou dizendo? É mais do que qualquer outra coisa. É fé. É a fé que move os montes, é a fé que muda as circunstâncias. Mas nós precisamos aprender a falar. Fique de pé no seu lugar. A fé é simbolizada pela nossa visão em Cristo. A palavra de Deus é clara sobre essas verdades. Nós precisamos entender que nós nascemos de novo no Espírito e compreender a nossa posição no Senhor. Eu vou continuar falando sobre fé nos dias que estão por vir. E é importante nós entendermos isso. Deus quer nos levar para novos níveis de fé. Deus quer nos levar para o nível do sobrenatural. E lá em Mateus capítulo 14, no versículo 28 ao 32, a Bíblia narra uma história. Jesus, ele foi para o monte orar.
E os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar de Tiberíades. E de repente, uma tempestade se formou em meio àquele mar. O barco começou a sacudir. E os discípulos ficaram desesperados, pensando que iam morrer, porque a raiz de todo medo é o medo da morte. E eles começaram a se desesperar e clamar por Jesus. E a Bíblia fala que era noite escura. E eu quero dizer para vocês, isso aqui está implícito um princípio espiritual. Noite escura não quer dizer somente madrugada. Às vezes durante o dia nós enfrentamos noite escura na nossa vida. Situações que nós não sabemos para onde correr, para onde ir. Não temos resposta para as perguntas. E eles começaram a clamar por Jesus, e a Bíblia diz que de repente eles veem alguém andando sobre as águas. E um dos discípulos, nem vou dizer para você quem era, fala: é um fantasma! Você sabe quem era esse cara? Tomé. Tomé diz: é um fantasma! Quem é Tomé? Quando você lembra de Tomé, você lembra do quê? Hã? Cada um escolhe a marca que você quer deixar na história. Toda vez que nós falamos de Tomé, a gente lembra de incredulidade, não é? Porque ele não creu quando Jesus ressuscitou e apareceu. Ele teve que ver para crer. Você escolhe como você quer ser conhecido no mundo espiritual. É um fantasma! Mas teve um que falou assim: não, é o mestre. Quem foi? Hã? Quem? João. João conhecia Jesus, porque ele era o discípulo a quem Jesus amava. Só que Pedro era o entrão. Pedro viu uma oportunidade, ele entrava. Às vezes dava certo, às vezes não. Quando João disse: é o mestre, ele fala: mestre, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Vamos e viemos. Ele foi o único que teve coragem para fazer isso. Ou ele não deu tempo de ninguém falar, porque ele pulou na frente. Jesus fala o que para ele? Vem. A palavra vem tem 3 letras: V, E e M. Debaixo da palavra, Pedro sai do barco. Ele pisa no V, ele pisa no E, ele pisa no M. Ele está andando sobre as águas. Algo impossível de acontecer. Mas quando acabou a palavra, a Bíblia fala que ele sente o vento e a água batendo nas suas pernas. E a Bíblia diz, Mateus 14, 28 ao 32, que ele teve medo. O medo é a porta de entrada para a incredulidade. E porque ele teve medo, o que aconteceu? Acabou a letra, acabou a palavra. Ele afundou. Agora, para o Deus dos religiosos, o que ele ia fazer na hora dessa? Bonito, hein, Pedrão? Agora morre afogado aí, ó. Não creu? Foi isso que Deus fez? Não. Pedro disse: mestre! Jesus saiu correndo até Pedro, sim ou não? Não, ele não correu, porque Deus nunca está longe. Ele sempre está perto. Deus é um Deus de perto. Ele estendeu as mãos, ele pegou a mão de Pedro e ele trouxe Pedro de volta para o barco. Sabe, o Senhor está aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para edificar a sua fé. Talvez você está vivendo a melhor fase da sua vida. Você está andando sobre as águas. Que bom para você, continue assim. Mas talvez você, como Pedro, você está afundado, só precisando de uma mão para te tirar desse mar. Quer dizer, o Senhor está aqui nessa noite com a mão estendida para te tirar. Basta só você reconhecer que você precisa dele. Basta só você reconhecer que você precisa da mão dele. Porque amanhã é segunda-feira. E talvez você, segunda-feira, os teus problemas te esperam. Eles estão lá te esperando. Um boleto que você precisa pagar e não tem recurso hoje. Circunstâncias que estão te sufocando. Mas eu quero dizer para você, hoje, a mão de Deus está estendida e não está encolhida. E você pode sair desse culto hoje aqui com o seu milagre na sua mão.
O que eu tenho que fazer, pastor? Você só tem que crer. Só crer. Se você se posicionar em fé, a posição de fé é: eu decido crer no Senhor, eu decido crer que a minha história foi mudada, que eu sou uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. A fé precisa brotar no seu coração. E você tem que sair daqui hoje decretando as verdades espirituais. Ainda que os meus olhos não vejam, eu decido crer. Tem uma canção que fala assim: ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir, sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor, sei que estás aqui. Declare isso. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Sim, Senhor, nós cremos. Aleluia. Ergue as suas mãos, eu quero orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos, hoje, por meio da tua palavra, a fé no coração de muitos dos meus irmãos foram ativadas. Fé para o sobrenatural, fé para obras maiores, fé para circunstâncias que são montes serem removidos. Eu declaro que essa semana, através dessa palavra, montes serão movidos, circunstâncias serão removidas. Eu oro em nome de Jesus, pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, que as circunstâncias da sua vida são removidas para a glória de Deus. Coloque a mão no seu coração, fala assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, que é a verdade. Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero viver debaixo do teu propósito e caminhar pelas palavras da fé. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me salvar e mudar todas as coisas na minha vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Erga a sua mão. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Saiba disso, você é um filho amado de Deus. Eu profetizo que essa será a melhor semana da sua vida. Eu profetizo portas abertas, milagres. Amanhã, ouça, nas primeiras horas da manhã, milagres acontecerão. Segundo a sua fé, você vai acordar com boas notícias, para que a sua semana seja uma semana de muita colheita. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos encerrados, tenha uma semana de vitória. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, declare sobre ele a vitória do Senhor. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube aqui da Videira de Canoas, eu quero agradecer a sua participação. Compartilhe essa live com seus contatos, seus grupos, seus amigos. Não deixe de se inscrever, no nosso canal, deixe o seu like. E se essa programação abençoou a sua vida, propague esse evangelho, envie para mais pessoas. Deus abençoe, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.